Tudo bem, meus alunos? Hoje nós vamos fazer um estudo analítico das lentes esféricas. Vamos lá. Aqui eu tenho a representação de uma lente convergente. Nesse esquema, eu tenho um objeto que está sendo representado por essa seta. Eu vou chamar esse objeto de objeto O. E aqui eu tenho a imagem do objeto, que eu vou chamar de I. Então, objeto O, imagem I. Então, observem que eu tenho uma lente convergente, que está sendo representada por essas setas aqui, né, uma seta de ponta dupla, e eu tenho um objeto que está posicionado a uma distância P dessa lente convergente. Tudo bem? A imagem formada desse objeto também está posicionada a uma distância que eu vou chamar de P' em relação à lente. Então, P é a distância do objeto real em relação à lente e P' é a distância da imagem formada do objeto em relação à lente convergente. Temos aqui também o ponto anteprincipal objeto e o ponto anteprincipal imagem. Temos também o foco principal objeto e o foco principal imagem. Essa reta tracejada que corta perpendicularmente a lente convergente é o eixo principal, é P, eixo principal. Tudo bem? Então vejam, temos aqui também F, que representa a distância focal. A distância focal é a distância do ponto focal objeto em relação à lente e também a distância focal é a distância do ponto focal imagem em relação à lente. Quais são as características da imagem formada nessa lente? Então vejam, sempre que o objeto estiver localizado além do ponto anteprincipal objeto, que é o caso representado nessa figura, percebam que o objeto O está posicionado depois do ponto anteprincipal objeto. Então, quando o objeto se localiza depois desse ponto anteprincipal objeto, as características da imagem formada serão imagem real, invertida e menor. Por que eu posso afirmar que essa imagem ela é real? A imagem é dita real quando ocorre um encontro dos prolongamentos dos raios luminosos. Então, os raios luminosos estão representados por essa cor verde. Então, percebam que eles aqui se distanciam, mas quando eles chegam aqui, eles se encontram novamente. Então, quando ocorre esse encontro dos raios luminosos, nós temos uma imagem chamada de real. A imagem formada será uma imagem real. Quando o objeto se localiza também além do ponto A, a imagem vai ser invertida. Invertida porque observem aqui que a imagem formada do objeto ela está de cabeça para baixo. Então, por isso eu vou chamar de imagem invertida. E a imagem vai ser menor. Percebam que o objeto ele é maior e a imagem formada desse objeto é menor. Então, vamos memorizar isso. Sempre que o objeto está localizado além do ponto anteprincipal objeto, a imagem formada será uma imagem real, invertida e menor. Vamos repetir isso. Quando o objeto se localiza além do ponto anteprincipal objeto, a imagem será real, invertida, menor. Real por conta do encontro dos raios luminosos, invertida porque está de cabeça para baixo e menor porque é menor do que o objeto real. Entendido? Bem, temos aqui a equação de Gauss. A equação de Gauss vai ser representada por essa equação aqui, por essa expressão, onde eu tenho 1 sobre F, que é a distância focal, igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. O que significa cada uma dessas letras? F é a distância focal que nós vimos aqui. P é a distância do objeto em relação à lente, que nós vimos aqui. Então, o P da equação de Gauss
é a distância do objeto em relação à lente. P' é a distância da imagem formada em relação à lente, que nós temos aqui. Tudo bem? Temos também a equação do aumento linear transversal. O aumento linear transversal, A, vai ser representado pela expressão A igual a I sobre O. Esse I é a altura da imagem que nós vimos aqui e o O é a altura do objeto que nós vimos aqui. Então, o aumento linear transversal vai ser igual à altura da imagem dividido pela altura do objeto, que também pode ser igual a menos P' dividido por P. P', distância da imagem em relação à lente, e P, distância do objeto em relação à lente. A equação do aumento linear transversal, ela pode ser representada também de uma outra maneira. Eu posso representar assim: A igual a I sobre O. Também posso representar A igual a menos P' sobre P. Ou ainda poderia representar assim, ó: I sobre O igual a menos P' sobre P. Então, a equação do aumento linear transversal, percebam que eu desmembrei ela, ó. Formei a partir dessa expressão 3 equações. Essa foi a primeira. Ou essa aqui, que eu também posso utilizar, ou essa. Dependendo da situação, você vai poder utilizar qualquer uma das expressões formadas. Tudo bem? Temos também a equação da convergência da lente, onde eu tenho convergência ou vergência igual a 1 dividido pela distância focal. A convergência é o inverso da distância focal, como vocês podem ver aqui. A convergência ou vergência de uma lente, ela vai ser medida em dioptrias. Dioptrias eu vou chamar apenas de di. Então vejam, a convergência, que é representado pela letra C ou V, porque eu vou chamar convergência ou vergência, tanto faz. Então a convergência, ela vai ser medida em dioptrias. Essa é a unidade de medida. Para você escrever essa unidade de medida de dioptrias, é necessário que a distância focal esteja medida em metros. Então, se a distância focal vier medida em centímetros, não esqueçam de fazer a conversão, passando para metros. Tudo bem? Distância focal em centímetros, converte para metro. Feita a conversão, você vai colocar a unidade de medida de dioptria. Ou então, também podemos colocar metro elevado a menos 1. Essa será a unidade de medida da convergência. Tudo bem? Para podermos utilizar a equação de Gauss, é importante nós sabermos essas condições aqui também. Sempre que nós tivermos uma lente convergente, a distância focal vai ser maior do que zero. Ou seja, a distância focal vai ser um valor positivo. Se a lente for divergente, a distância focal vai ser menor do que zero. Então vocês precisam ficar atentos no enunciado da questão. Se a questão estiver falando sobre uma lente convergente, esse f aqui vai ser um valor positivo. Então você vai fazer um cálculo colocando aqui o valor de f sendo um valor positivo. Se a lente for divergente, esse f vai ser um valor negativo. Muito embora a questão não mostre o sinal negativo, mas quando você for substituir o valor de f na equação de Gauss, você deverá colocar um sinal negativo ali, tá? Porque a lente divergente, a distância focal vai ser menor do que zero. Então vai ser um valor negativo. Imagem real. Se a imagem for real, P' vai ser maior do que zero. Se a imagem for virtual, P' menor do que zero. Fiquem atentos também ao enunciado da questão. E um objeto real, P maior que zero. Tudo bem? Lembrem-se,
que P' é a distância da imagem e P é a distância do objeto em relação à lente. Tudo bem? Então, meus queridos, para a gente reforçar o que foi aprendido aqui nesse vídeo, vamos fazer alguns exercícios, tudo bem? Aconselho também que vocês façam uma leitura mais profunda do texto teórico que está lá na apostila de vocês. Então vamos lá para os exercícios.